Fala pessoal, professor Milton aqui comentando mais uma questão de linguagens para o próximo ensejo. Então vamos lá, pessoal. Olha, tem uma tirinha aí. Questão de interpretação, hein? Então, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor, se inscreve no canal. Quero dizer também que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Você consegue adquirir clicando no link que está aqui na descrição também, beleza? Dê uma olhadinha lá. Então vamos lá, pessoal. Questão 20. Ele dá uma tirinha, tá fantasiado de qual monstro? Fake news. Olha, pessoal, isso é uma sátira, né? Você percebe aí, ó, hoje se fala muito em fake news. O que são as fake news, pessoal? Vocês sabem, né? Aquelas informações que às vezes chega ali no WhatsApp, que você acha que é verdade, mas é mentira. Então, as fake news nada mais são do que notícias falsas, né? Então, eu vou colocar aqui. Você escuta muito isso. Isso é fake news, não sei o que, fake news. Então, fake news são notícias falsas. Beleza? Então, o rapaz aí tá fantasiado de fake news, né? No Halloween. Então, vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O cartoon explora o uso de fantasias durante o Halloween. Beleza. Estabelecendo uma crítica, exatamente, uma sátira, em relação à comemoração dessa data no Brasil. Letra A. Não, pessoal, não tem nada a ver. Nada a ver. No Brasil não tem nada a ver. Letra B. Criação de fantasias sobre temas atuais. Vamos deixar essa daqui de molho, tá, pessoal? Vamos ver se tem alguma melhor. Letra C. Caracterização das pessoas como monstros? Não, porque fake news não é um monstro, né? Fake news, apesar de ser o Halloween, tem a múmia viva aqui, ó. Mas não tem relação. A fake news já quebra a questão da caracterização como um monstro. Então não é a letra C. Errada. E a letra D, presença de informações falsas nas redes sociais. Exatamente, meu filho. Olha só. O cartoon explora o uso de fantasias durante o Halloween, estabelecendo uma crítica. Qual é a crítica? É exatamente mostrar a presença de informações falsas nas redes sociais. Opa, teve muito aluno que me procurou. Porque, professor, eu marquei a letra B, eu marquei que a criação de fantasias sobre temas atuais, fake news é um tema atual, e não sei o que, tal, não sei o que. Essa questão não foi anulada, pessoal. Essa questão, na minha opinião, poderia ter sido anulada, mas o examinador do Enseja preferiu escolher a resposta que mais combinava com a situação da figurinha aí, do cartoon. E a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Então o gabarito é a letra D. Bacana? E não a letra B, criação de fantasias sobre temas atuais. Na verdade, é a presença de informações falsas. É uma crítica, né? É uma crítica a respeito de presença de informações falsas nas redes sociais. Essa questão tirou muita gente ali da jogada, muita gente errou, mas às vezes em prova a gente precisa marcar a mais correta. A que mais tá certa e a mais correta, no caso, é a letra D de dado. Beleza, meu filho? Até a próxima questão. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar aqui, onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Você, filho, vai terminar seus estudos, vai tirar seu diploma, mas enquanto isso você precisa se esforçar e fazer questão. Vamos fazer mais uma questão do Enseja. Essa questão é um pouquinho diferente porque ela traz pra gente o quê? Primeiro lugar, já dê essa força pro professor, se inscreve no canal, por favor, clica no botão vermelho e vamos crescer juntos, meu filho. Vamos lá. Essa questão é um pouco diferente porque ela não traz um texto, na verdade ela traz uma tirinha. Olha aí, uma tirinha. Que é esse quadrinho aí, ó, esse quadrinho.
Vamos ver. E depois traz as opções. Ó. Traz as opções para você marcar. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá, então vamos à tirinha. Essa questão é bem simples, pessoal. É até aquela questão que você está cansado e vai lá e faz logo para se livrar, né? Então vamos lá. Tem duas pessoas aqui brincando de bola, né? Você está vendo aí duas crianças, na verdade, brincando de bola. E, ó, uma criança fala, mas não foi falta. Aí o outro diz, ó, quá, só diz quá. Só diz quá. Aí o outro fala, a falta é pro nosso time, maluco. Olha aí o outro dizendo aqui, ó. E daí? Quer dizer, essa criança aqui, ó, tá dizendo que não foi falta. Ele tá sendo bem honesto, né? Quer dizer, como a falta é pro time dele, a outra criança, já não se importou. Ele deixou a falta é pro nosso time, deixa pra lá. Mas ele tá dizendo, mas não foi falta. Quer dizer, esse carinha aqui tá errado. Ele tá dando uma de esperto para ganhar falta pro time dele. Mas esse aqui não. Esse está sendo completamente honesto. Está sendo completamente verdadeiro em dizer que não foi falta para o time dele. Ele falou: opa, não foi falta. Não foi falta para o meu time. Né? Ele está sendo completamente íntegro. Está sendo completamente honesto. Tá bom, meu filho? Então, vamos lá. As alternativas. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre linguagem verbal e não verbal. A verbal, nós verbalizamos, falamos, e a não verbal é o corpo, né? O que a gente não verbaliza, o que a gente não fala. Beleza, isso aí você não se preocupa. Vamos à questão. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre o quê? Honestidade? Opa, óbvio, já está na letra A. Por que, meu filho, honestidade? Porque você está vendo aqui ó, que tem uma criança honesta, verdadeira, dizendo que não foi falta. Sendo que o outro amiguinho dele não se importa. O outro amiguinho dele não está nem aí. Não está nem aí, não se importa. Né? Então, ele está sendo bem honesto. Está sendo otimista? Não, meu filho, não está sendo otimista. Ele está falando a verdade. Está negando? Não, ele está, pelo contrário, ele está dizendo a verdade. E qual é a verdade, professor? A verdade é que não foi falta. Está debochando? Também não. Ele só está sendo verdadeiro. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Percebe como essa questão é bem simples? Então, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o professor, se inscreve no canal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu, meu filho, observe, vou voltar aqui para a tirinha para você analisar melhor. Você pode ver esse vídeo aí várias vezes, né? Vou até muito legal, eu gosto muito desse tipo de questão que mostra a tirinha, porque é uma coisa assim mais light, vamos dizer assim, que você só precisa olhar. Você aí que gosta de quadrinho, de desenho, você vai se identificar muito, porque não é uma coisa assim que não é aquele texto puxado de você ter que fazer o texto várias e várias vezes, ler o texto várias e várias vezes, que acaba deixando cansativo, mas não. Você tem uma tirinha ali no dia da prova do Enseja que diminui um pouco o cansaço, tá bom, meu filho? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e honestidade aqui na resposta. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né?
O enseja também traz texto grande, filho. Então, já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver. Vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade. Beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos. A gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do texto
do trecho, a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho, a gente se acostuma. Observei no texto que ela repete várias vezes essa expressão, a gente se acostuma, a gente se acostuma. Essa dava para matar, né, ó? Matar a questão, ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto, ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque, ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo, aqui eu não vi mais, aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que? A gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo... Olha só, ele está falando assim, ó, eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa. Né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão, a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal. E já peço para você dar essa força pro professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então, eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividi em duas partes, e aqui o comando do examinador do Enseja. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo
e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando a, a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então, ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, de uma outra, visto sobre outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizado, é ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal, chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar.
Conforme Marcos Bagno, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá. O texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver. Nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Os ricos, né, que ainda têm o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em 2 pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que os meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!